Dizendo isto, Passepartout desceu ao salão. Mr. Fogg não estava ali. Passepartout só tinha uma coisa a fazer: perguntar ao purser que cabina ocupava Mr. Fogg. O purser respondeu que não conhecia nenhum passageiro com este nome. Desculpa, disse Passepartout insistindo. É um gentleman alto, frio, pouco comunicativo, acompanhado de uma jovem dama. Não temos nenhuma jovem dama a bordo, respondeu o purser. Demais, eis a lista dos passageiros. Pode consultá-la. Passepartout consultou a lista. O nome de seu patrão não figurava nela. Teve uma espécie de vertigem. Depois uma ideia atravessou-lhe o cérebro. Mas espere. Estou mesmo no Carnatic? Perguntou. Sim, respondeu o purser. Em viagem para Yokohama? Perfeitamente. Passepartout receara por um instante ter se enganado de navio. Mas, se estava no Carnatic, era certo que seu patrão ali não estava. Passepartout deixou-se tombar numa poltrona. Era um golpe mortal. E, súbito, a luz se fez. Lembrou-se que a hora de partida do Carnatic tinha sido antecipada, que deveria ter avisado seu patrão, que não o fizera. Era pois sua falta se Mr. Fogg e Mr. Zaouda tivessem faltado à partida. Sua falta, sim, mas ainda mais daquele tratante que, para separá-lo do patrão, para reter este em Hong Kong, o embriagara. Porque compreendia afinal a manobra do inspetor de polícia. E agora, Mr. Fogg estava com certeza arruinado, sua aposta perdida, detido, encarcerado talvez. Passepartout, a este pensamento, arrancou os cabelos. Ah! Se algum dia Fix caísse em suas mãos, que ajuste de contas. Por fim, após o primeiro momento de depressão, Passepartout recuperou seu sangue frio e estudou a situação. Era pouco invejável. O francês achava-se a caminho do Japão. Tinha a certeza de chegar lá, como, porém, voltaria? Tinha os bolsos vazios. Nem um shilling, nem um penny. Entretanto, a sua passagem e o seu sustento a bordo estavam pagos adiantado. Tinha, pois, 5 ou 6 dias ao seu dispor para tomar uma decisão. Se comeu e bebeu durante esta travessia, nem é preciso dizer. Comeu por seu patrão, por Mr. Zaouda e comeu por si mesmo. Comeu como se o Japão, onde iria aportar, fosse país deserto, desprovido de qualquer substância comestível. Dia 13, na maré da manhã, o Carnatic entrou no porto de Yokohama. Este porto é uma parada importante do Pacífico, onde fazem escala todos os vapores empregados no serviço de correio e de viajantes entre a América do Norte, a China, o Japão e as ilhas da Malásia. Yokohama está situada na Baía de Iedo, a pouca distância desta imensa cidade, segunda capital do Império Japonês, outrora residência do Ticon, do tempo em que este imperador civil existia, e rival de Meako, a grande cidade em que habita o Mikado, imperador eclesiástico, descendente dos deuses. O Carnatic veio se alinhar no cais de Yokohama, perto dos moles do porto e dos armazéns da alfândega, no meio de numerosos navios pertencentes a todas as nações. Passepartout desembarcou, sem nenhum entusiasmo, naquela terra tão curiosa dos filhos do sol. Não tinha nada melhor para fazer do que tomar o acaso por guia, e aventurar-se pelas ruas da cidade. Passepartout achou-se logo numa cidade absolutamente europeia, com casas de fachadas baixas, ornadas de varandas sob as quais se viam elegantes peristilos, e que cobria com suas ruas, suas praças, suas docas, seus entrepostos, todo o espaço compreendido entre o promontório do Tratado e o rio. Ali, como em Hong Kong, como em Calcutá, formigava uma mistura de gente de todas as raças, americanos, ingleses, chineses, holandeses, mercadores prontos a tudo vender e a tudo comprar, no meio dos quais o francês se achava tão estrangeiro como se tivesse sido lançado na terra dos Hotentotes. Passepartout tinha, na verdade, um recurso: era recomendar-se junto aos agentes consulares francês ou inglês estabelecidos em Yokohama, mas lhe repugnava contar sua história, tão intimamente ligada com a de seu patrão, e antes de chegar a isso, queria primeiro esgotar todos os outros recursos. Por isso, depois de ter percorrido a parte europeia da cidade, sem que o acaso de nada lhe servisse, entrou na parte japonesa, decidido, se preciso, a avançar até Iedo. Esta porção indígena de Yokohama é chamada Benten, do nome de uma deusa do mar, adorada nas ilhas vizinhas. Lá se viam admiráveis alamedas de pinheiros e de cedros,
portas sagradas de uma arquitetura estranha, pontes enfurnadas no meio de bambus e de caniços, templos abrigados sob a ramagem imensa e melancólica de cedros seculares, mosteiros de bonzos no fundo dos quais vegetavam os sacerdotes do budismo e os seguidores da religião de Confúcio, ruas intermináveis de onde se poderia colher uma safra de crianças de cútis rosadas e faces vermelhas, pequenas criaturas que diríamos recortadas de algum biombo nativo, e que brincavam no meio de cadelas de pernas curtas e gatos amarelados, sem cauda, muito indolentes e muito meigos. Nas ruas, um formigueiro, vais e vens incessantes, bonzos passando em procissão batendo em tamborins monótonos, iaconinos, oficiais da alfândega ou da polícia, com chapéus pontiagudos incrustados de laca e trazendo 2 sabres à cinta, soldados vestidos com trajes de algodão azul listrados de branco e armados com fuzis de percussão, homens de armas do Mikado, ensacados nos seus gibões de seda, com loriga e cota de malha, e muitos outros militares de todas as condições, porque, no Japão, a profissão de soldado é tão estimada como desprezada na China. Depois, frades mendicantes, peregrinos em longas túnicas, simples civis, cabeleira lisa e de um negro de ébano, muito comprida, cabeça grande, tronco comprido, pernas delgadas, estatura pouco elevada, tez colorida desde as sombrias tonalidades do cobre até o branco pálido, mas nunca amarela como a dos chineses, de que os japoneses diferem essencialmente. Finalmente, entre as viaturas, os palaquins, os cavalos, os carregadores, os carrinhos de vela, os norimos, com paredes de laca, os fofos cangos, verdadeiras liteiras de bambu, via-se circular com pequenos passos de seus pequenos pés, calçados com sapatos de seda, sandálias de palha ou de socós de madeira trabalhada, algumas mulheres pouco bonitas, os olhos contraídos, o peito deprimido, os dentes enegrecidos ao gosto local, mas levando com elegância o traje nacional, o kirimo, espécie de roupão cingido por uma faixa de seda formando na cintura, pelo lado de trás, um laço extravagante, que as senhoras de hoje parecem ter emprestado das japonesas. Passepartout passeou durante algumas horas entre esta multidão bizarra, contemplando também as curiosas e opulentas lojas, os bazares onde se acumula toda a produção da ourivesaria japonesa, os restaurantes ornados com bandeirolas e flâmulas, nas quais lhe era proibido entrar, e as lojas de chá onde se bebem chavenas cheias de água quente odorífera, com saki, licor tirado do arroz em fermentação, e confortáveis casas de fumo onde se saboreia um tabaco muito fino, e não o ópio, cujo uso é quase desconhecido no Japão. Depois, Passepartout achou-se nos campos, no meio de imensos arrozais. Ali, se espalhavam, com as flores que lançavam suas derradeiras cores e seus derradeiros perfumes, camélias deslumbrantes, não em arbustos, mas em árvores, e, nos cercados de bambu, cerejeiras, pereiras, macieiras, que os indígenas cultivam mais por suas flores que por seus frutos, e que espantalhos e ruidosos molinetes defendem do bico dos pardais, dos pombos, dos corvos e de outras aves vorazes. Não havia cedro majestoso que não abrigasse alguma grande águia, nem salgueiro sob cuja folhagem não se ocultasse alguma garça real, melancolicamente empoleirada num pé. Finalmente, por toda a parte abundavam as gralhas, os patos mansos e selvagens, os gaviões, e grande número dessas cegonhas a que os japoneses chamam senhoritas e que para eles simbolizam a longevidade e a felicidade. Vagueando assim, Passepartout descobriu algumas violetas entre a relva. Bom, disse ele, eis minha ceia. Mas quando a cheirou não encontrou nenhum perfume. De modo algum. Pensou ele. Claro, o rapaz tinha, por previsão, almoçado tão copiosamente quanto pudera antes de desembarcar, mas, depois de um dia de passeio, sentia o estômago muito vazio. Tinha notado que nos estoques dos açougues indígenas faltava carne de porco, de carneiro ou de cabra, e, como sabia que é um sacrilégio matar os bois, unicamente destinados às utilidades agrícolas, concluíra que no Japão a carne é muito rara. Não se enganara, mas a falta de carne no açougue, o seu estômago dar-se-ia perfeitamente bem com algum pedaço de javali ou de gamo, com alguma perdiz ou codorniz, com algum pedaço de ave ou de peixe, com que os japoneses se sustentam quase que exclusivamente com o produto dos arrozais. Mas teve de se resignar à sorte, e guardar para o dia seguinte o cuidado de prover ao seu sustento. A noite chegou. Passepartout regressou à cidade indígena, e errou pelas ruas em meio a lanternas multicores, contemplando os grupos de acrobatas que executavam os seus prodigiosos exercícios, e vários astrólogos que, ao ar livre, reuniam a multidão em volta de suas lunetas. Em seguida voltou para o ancoradouro, iluminado pelos fogos dos pescadores, que atraíam peixe à luz de resinas inflamadas. Afinal as ruas despovoaram-se.
A multidão sucederam às rondas dos yacounines. Estes oficiais, com os seus trajes magníficos e com seu cortejo, pareciam embaixadores, e Passepartout repetia gracejando, cada vez que encontrava qualquer patrulha deslumbrante. Ah, sim. Mais uma embaixada japonesa que parte para a Europa. Capítulo 23. No dia seguinte, Passepartout, estafado, esfomeado, resolveu que era preciso comer a todo custo, e quanto mais cedo melhor. Tinha, é verdade, o recurso de vender seu relógio, mas preferiria morrer de fome. Era uma oportunidade para este bravo rapaz usar a voz forte, melodiosa, com que a natureza o dotara. Sabia alguns refrões da França e da Inglaterra, e resolveu experimentá-los. Os japoneses deveriam certamente gostar de música, pois que tudo se faz entre ao som dos símbolos, do tantã e dos tambores, e não deveriam por certo apreciar os talentos de um virtuoso europeu. Mas talvez fosse um pouco cedo demais para organizar um concerto, e os dilettanti, inopinadamente despertos, não iriam talvez pagar o cantor em moeda com a efígie do Mikado. Passepartout decidiu-se, pois, esperar algumas horas, mas, caminhando, pensou que parecia bem vestido demais para um artista ambulante, e veio-lhe a ideia de trocar suas roupas por trajes usados, mais em harmonia com sua posição. Esta troca, ainda, deveria deixar um saldo, que poderia imediatamente aplicar para saciar seu apetite. Tomada esta resolução, faltava executá-la. Foi só depois de longas buscas que Passepartout descobriu um brechó indígena, no qual expôs seu pedido. O traje europeu agradou ao comerciante e logo depois Passepartout saía envolto em uma velha roupa japonesa e com uma espécie de turbante na cabeça, desbotado pela ação do tempo. Mas, em compensação, algumas moedas de prata tilintavam em seu bolso. Bem, pensou, vou imaginar que estamos no carnaval. O primeiro cuidado de Passepartout, assim japonificado, foi entrar numa teia house, de aparência modesta, e aí, com os restos de ave e um punhado de arroz, almoçou como um homem para quem o jantar seria ainda um problema a ser resolvido. Agora, disse para si, depois de comer copiosamente, é bom não perder a cabeça. Não tenho mais o recurso de trocar estes andrajos por outro ainda mais japonês. É preciso, portanto, encontrar um meio de deixar o mais rápido possível este país do sol, do qual só guardarei uma lamentável lembrança. Passepartout cogitou então em visitar os paquetes de partida para a América. Contava oferecer-se como cozinheiro ou criado, não pedindo outra retribuição além da passagem e comida. Uma vez em São Francisco, veria o que fazer. O importante era atravessar estas 4.700 milhas do Pacífico que se estendem entre o Japão e o Novo Mundo. Passepartout, não sendo homem de deixar fenecer uma ideia, dirigiu-se para o porto de Yokohama. Mas, à medida que se aproximava das docas, o projeto, que lhe havia parecido tão simples no momento em que o concebera, parecia cada vez mais inexequível. Por que teriam necessidade de um cozinheiro ou de um criado a bordo de um paquete americano, e que confiança inspiraria, vestido assim? Que recomendações poderia dar? Que referências indicar? Enquanto assim pensava, seus olhos caíram sobre um imenso cartaz que uma espécie de clã desfilava pelas ruas de Yokohama. Este cartaz estava também escrito em inglês. O cartaz dizia o seguinte, em inglês: Trupe japonesa acrobática. Do respeitável William Batulcar. Os Estados Unidos da América. Exclamou Passepartout, é justamente o que procuro. Seguiu o sanduíche, e voltou à cidade japonesa. Um quarto de hora mais tarde, parava diante de uma vasta barraca, coroada por fileiras de bandeirinhas, e cujas paredes externas representavam, sem perspectiva, mas em cores fortes, todo um grupo de malabaristas. Era o estabelecimento do respeitável Batulcar, espécie de barnum americano, diretor de uma companhia de saltimbancos, malabaristas, clowns, acrobatas, equilibristas, ginastas, que, segundo o cartaz, fazia suas últimas apresentações antes de deixar o Império do Sol para os Estados da União. Passepartout entrou num peristilo que precedia a barraca, e chamou Mr. Batulcar. Apareceu Batulcar em pessoa. O que quer? Disse a Passepartout, a quem tomou a princípio por um nativo. Precisa de um criado? Perguntou Passepartout. Um criado, exclamou Batulcar cofiando a espessa barbicha grisalha sob o queixo, tenho 2, obedientes, fiéis, que nunca me deixaram, que me servem por nada, com a condição que os alimente.
E eles aqui estão, acrescentou mostrando seus 2 braços robustos, sulcados por veias grossas como cordas de contrabaixo. Então não posso ser-lhe útil em nada? Em nada. Diacho. Teria sido muito conveniente para mim partir consigo. Ah, então é isso. Disse o respeitável Batulcar, você é tão japonês quanto eu sou um macaco. Por que está vestido assim? A gente se veste como pode. É verdade. É francês? Sim, um parisiense de Paris. Então deve saber fazer caretas? Claro, respondeu Passepartout, vexado por ver sua nacionalidade provocar esta pergunta, nós os franceses, sabemos fazer caretas, é verdade, mas não melhor do que os americanos. Exato. Pois bem, se não contrato como criado, posso contratá-lo como clown. Compreenda, meu bravo. Na França exibem-se comediantes estrangeiros e no estrangeiro comediantes franceses. Ah! É vigoroso, não é? Principalmente quando saio da mesa. E sabe cantar? Sim, respondeu Passepartout, que em outros tempos participará de alguns concertos de rua. Mas sabe cantar de cabeça para baixo, com um peão girando na planta do pé esquerdo, e um sabre em equilíbrio na planta do pé direito? Se sei. Respondeu Passepartout, que se lembrava dos primeiros exercícios da sua tenra idade. Então está bem. Respondeu o respeitável Batulcar. A contratação foi concluída e que nunca. Afinal, Passepartout achará uma posição. Estava contratado para fazer de tudo na célebre companhia japonesa. Era pouco lisonjeiro, mas em menos de 8 dias estaria a caminho de São Francisco. A representação, anunciada em altos brados pelo ilustre Batulcar, deveria começar às 3 horas, e logo os ensurdecedores instrumentos de uma orquestra japonesa, tambores e tantãs, tocavam à porta. Compreendam que Passepartout não tinha podido estudar um papel, mas deveria emprestar o apoio de seus sólidos ombros no grande exercício da pirâmide humana, executado pelos narilongos do deus Xingô. Esta Great Attraction do espetáculo deveria encerrar a série dos exercícios. Antes das 3 horas, os espectadores tinham invadido a grande tenda. Europeus e indígenas, chineses e japoneses, homens, mulheres e crianças, precipitavam-se sobre as estreitas bancadas nos camarotes que ficavam de frente para a cena. Os músicos tinham voltado para dentro, e a orquestra completa, gongos, tantãs, castanholas, flautas, tamborins e grandes bumbos, tocava com furor. Esta representação foi como são todas as exibições de acrobatas. Mas é preciso confessar que os japoneses são os melhores equilibristas do mundo. Um, armado com sua ventarola e pequenos pedaços de papel, executava o exercício tão gracioso das borboletas e das flores. Outro, com a fumaça odorífera de seu cachimbo, traçava rapidamente no ar uma série de palavras azuladas, que formavam um cumprimento dirigido à plateia. Este brincava com velas acesas, que sucessivamente apagava quando passavam na frente dos seus lábios, e que tornava a acender uma na outra, sem por um instante interromper o seu jogo de prestidigitação. Aquele, produzia, com peões giratórios, as mais inverossímeis combinações, em suas mãos, estas máquinas roncadoras pareciam adquirir vida própria em seu giro interminável, corriam sobre cabos de cachimbo, sobre fios de sabres, sobre arames, cabelos de verdade estendidos de um a outro lado do palco, giravam nas bordas de grandes copos de cristal, subiam degraus de bambu, dispersavam-se para todos os lados, produzindo efeitos harmônicos exóticos ao combinarem seus diversos tons. Os malabaristas as lançavam e elas giravam no ar, eles as lançavam como petecas, com raquetes de madeira, giravam sempre, eles as enfurnavam no bolso, e quando as retiravam, giravam ainda, até o momento em que uma mola distendida as fazia desabrochar em ramalhetes artificiais. Inútil descrever aqui os prodigiosos exercícios dos acrobatas e dos ginastas da companhia. As piruetas na escada, na vara, na bola, nos barris, etc., foram executados com incrível precisão. Mas a principal atração do espetáculo era a exibição dos narilongos, assombrosos equilibristas que a Europa ainda não conhece. Os narilongos formam uma corporação particular colocada sob a proteção direta do deus Xingô. Vestidos como os arautos da Idade Média, traziam um esplêndido par de asas nas costas. Mas o que mais os distinguia era o longo nariz com que suas faces estavam ornamentadas, e principalmente o uso que faziam deles.
Estes narizes nada mais eram que bambus, com o comprimento de 5, 6 e 10 pés, uns direitos, outros recurvos, estes lisos, aqueles verruguentos. Ora, sobre estes apêndices, fixados de modo sólido, é que faziam todos os exercícios de equilíbrio. Uma dúzia dos seguidores do Deus Xingô deitaram-se de costas, e seus camaradas vieram cair sobre seus narizes, eretos como para-raios, saltando, volteando deste para aquele, executando as voltas mais inacreditáveis. Para terminar, anunciará-se especialmente ao público a pirâmide humana, em que os 50 narilongos deveriam representar o carro de Jaggernaut. Mas, em vez de formarem a pirâmide tomando os ombros como ponto de apoio, os artistas do respeitável Batulcar deveriam sobrepor-se uns aos outros pelo nariz. Ora, um dos que formavam a base do carro havia deixado a companhia, e como bastava ser vigoroso e reto, Passepartout havia sido escolhido para o substituir. Claro, o digno moço se sentirá todo pesaroso, quando, triste recordação de sua mocidade, tinha envergado seu traje da Idade Média, ornado com asas multicoloridas, e quando um nariz de 6 pés lhe tinha sido aplicado ao rosto. Mas, enfim, este nariz era o seu ganha-pão, e resignou-se. Passepartout entrou em cena, e veio alinhar-se com seus colegas que deveriam figurar na base do carro de Jaggernaut. Todos estenderam-se no chão com o nariz para o céu. Uma segunda seção de equilibristas veio pousar sobre estes longos apêndices, uma terceira colocou-se por cima, depois uma quarta, e sobre estes narizes que só se tocavam pelas pontas, um monumento humano se elevou bem depressa até as frisas do teatro. Ora, os aplausos redobravam, e os instrumentos da orquestra explodiam como trovoadas, quando a pirâmide oscilou, o equilíbrio se rompeu, faltou um dos narizes da base, e o monumento desmoronou como um castelo de cartas. A culpa foi de Passepartout, que, abandonando seu posto, saltando a rampa sem o auxílio das asas, e trepando a galeria da direita, caía aos pés de um espectador, gritando: "Ah! Meu patrão! Meu patrão! Você? Eu? Bem. Neste caso, para o paquete, meu rapaz, para o paquete." Mr. Fogg, Mr. Zaouda, que o acompanhava, Passepartout, tinham se precipitado pelos corredores para fora da tenda. Mas lá encontraram o digno Batulcar, furioso, que reclamava indenização pelo fiasco. Phileas Fogg apagou seu furor atirando-lhe um punhado de banknotes. E, às 6h30, no momento em que ele ia partir, Mr. Fogg e Mr. Zaouda puseram o pé no paquete americano, seguidos por Passepartout, as asas nas costas, e sobre a face o nariz de 6 pés que ainda não havia podido arrancar do rosto. Capítulo 24. O que aconteceu quando chegaram perto de Xangai, já se sabe. Os sinais feitos pela Tankadere tinham sido notados pelo paquete para Yokohama. O capitão, vendo uma bandeira meio pau, dirigira-se para a pequena goleta. Instantes depois Phileas Fogg, pagando as passagens pelo preço combinado, punha no bolso do patrão John Bunsby 550 libras, 13.750 F. Depois, o respeitável gentleman, Mr. Zaouda e Fix tinham subido a bordo do vapor, que logo se pôs a caminho para Nagasaki e Yokohama. Tendo chegado naquela mesma manhã, 14 de novembro, Phileas Fogg, deixando Fix ir tratar de seus assuntos, tinham ido até o Carnatic e lá soube, para a grande felicidade de Mr. Zaouda, e talvez a sua, mas que não deixou transparecer, que o francês Passepartout havia efetivamente chegado na véspera em Yokohama. Phileas Fogg, que devia partir naquela mesma noite para São Francisco, começou imediatamente a procurar o criado. Dirigiu-se, mas em vão, aos agentes consulares francês e inglês, e, depois de ter percorrido inutilmente as ruas de Yokohama, já perdia a esperança de encontrar Passepartout, quando o acaso, ou talvez uma espécie de premonição, o fez entrar na tenda do respeitável Batulcar. Não teria, por certo, reconhecido seu servidor sob a ridícula roupa de arauto, mas Passepartout, em sua posição deitada, avistou o patrão na galeria. Não pôde conter o movimento de seu nariz. Daí a quebra do equilíbrio e tudo o que se seguiu. Eis o que Passepartout ouviu da própria boca de Mr. Zaouda, que lhe contou então como fora feita a travessia de Hong Kong para Yokohama, em companhia de um tal Mr. Fix, na goleta Tankadere. Ao ouvir o nome de Fix, Passepartout nem pestanejou. Pensou que ainda não chegará o momento de dizer ao patrão o que se passará entre o inspetor de polícia e ele. Assim, ao narrar suas aventuras, acusou-se e pediu desculpa somente por ter sido surpreendido pelo entorpecimento do ópio numa taverna de Hong Kong.
Mr. Fogg escutou friamente este diálogo, sem responder, depois abriu ao criado um crédito suficiente para que este comprasse no navio trajes mais convenientes. E, com efeito, não passará ainda uma hora, e o honesto moço, tendo tirado o nariz postiço e cortado as asas, não tinha mais nada em si que recordasse o seguidor do Deus Xingô. O paquete que fazia a travessia de Yokohama a São Francisco pertencia à companhia do Pacific Mail Steam, e chamava-se General Grant. Era um grande vapor de rodas, deslocando 2.500 toneladas, bem construído e dotado de grande velocidade. Um enorme balancim subia e descia sucessivamente sobre o convés, numa das suas extremidades articulava-se o cabo de um pistão, e na outra o de uma biela que, transformando o movimento retilíneo em movimento circular, o aplicava diretamente no eixo das rodas do vapor. O General Grant estava dotado de 3 mastros de goleta, e possuía uma grande superfície de pano, que ajudava poderosamente o vapor. Mantendo suas 12 milhas por hora, o paquete não deveria levar mais de 21 dias para atravessar o Pacífico. Phileas Fogg estava, pois, autorizado a crer que, chegando em 2 de dezembro a São Francisco, estaria dia 11 em Nova York e dia 20 em Londres, antecipando assim em algumas horas a data fatal de 21 de dezembro. Os passageiros eram bem numerosos a bordo do vapor, ingleses, muitos americanos, uma verdadeira imigração de coolies para a América, e um certo número de oficiais do Exército das Índias, que aproveitavam sua licença para fazerem a volta ao mundo. Durante esta travessia não se deu nenhum incidente náutico. O paquete, sustentado sobre suas largas rodas, apoiado no seu forte velame, jogava pouco. O Oceano Pacífico justificava bem seu nome. Mr. Fogg estava tão calmo, tão pouco comunicativo como de costume. Sua jovem companhia cada vez se sentia mais e mais ligada àquele homem por outros laços que não os do reconhecimento. Esta silenciosa natureza, tão generosa em suma, a impressionava mais do que suspeitara, e, fora quase sem dar por isso que ela se deixou levar por sentimentos dos quais o enigmático Fogg não parecia sentir nenhuma influência. Além disso, Mr. Zaouda interessava-se extraordinariamente pelos projetos do gentleman. Inquietava-se com os contratempos que poderiam comprometer o êxito da viagem. Frequentemente conversava com Passepartout, que não deixava de perceber o que se passava no coração de Mr. Zaouda. O bravo moço tinha, agora, a respeito de seu patrão, uma fé cega, não se fartava de elogiar a honestidade, a generosidade, a dedicação de Phileas Fogg, depois tranquilizava Mr. Zaouda sobre o sucesso da viagem, repetindo que o mais difícil já passará, que haviam saído dos países fantásticos da China e do Japão, que retornavam às regiões civilizadas, e que afinal um trem de São Francisco a Nova York e um transatlântico de Nova York a Londres bastariam, sem dúvida, para concluir esta impossível volta ao mundo no prazo combinado. 9 dias depois de ter deixado Yokohama, Phileas Fogg tinha percorrido exatamente a metade do globo terrestre. Com efeito, o General Grant, em 23 de novembro passou para o 80º meridiano, aquele no qual se acham, no hemisfério austral, os antípodas de Londres. Dos 80 dias postos à sua disposição Mr. Fogg, é verdade, gastara 52, e só lhe restavam 28. Mas é preciso notar que se o gentleman se achava somente no meio da viagem, pela diferença dos meridianos, tinha na realidade concluído mais de 2/3 do percurso total. Que desvios forçados, com efeito, de Londres a Aden, de Aden a Bombaim, de Calcutá a Singapura, de Singapura a Yokohama. Seguindo circularmente o 50º paralelo, que é o de Londres, a distância teria sido só de 12.000 milhas aproximadamente, ao passo que Phileas Fogg se vira forçado, pelos caprichos dos meios de locomoção, a percorrer 26.000 milhas das quais fizera cerca de 17.000, até esta data de dia 23 de novembro. Mas agora a rota seria reta, e Fix não estava mais por ali para aumentar os obstáculos. Aconteceu também que, em 23 de novembro, Passepartout experimentou uma grande alegria. Lembremos que o cabeça dura tinha se obstinado a manter a hora de Londres em seu famoso relógio de família, considerando falsas todas as horas dos países que atravessara. Ora, naquele dia, apesar de não o ter nem adiantado nem atrasado, seu relógio estava de acordo com os cronômetros do navio. Nem é preciso dizer que Passepartout exultava. Bem que teria gostado de saber o que Fix diria, se estivesse presente. Aquele velhaco que me contava um monte de lorotas sobre meridianos, sobre o sol e a lua. Repetia Passepartout. Bah! Esse pessoal! Se a gente os escutasse, que bela relojoaria fariam!
Eu bem que tinha certeza de que, mais dia menos dia, o sol se decidiria a se regular pelo meu relógio. Passepartout ignorava isso. Se o mostrador do seu relógio estivesse dividido em 24 horas como os relógios italianos, não teria tido motivo algum para se gabar, porque os ponteiros, quando fossem 9 horas da manhã no navio, teriam indicado 9 horas da noite, isto é, a 21ª hora desde a meia-noite, diferença exatamente igual à que existe entre Londres e o 180º meridiano. Mas se Fick tivesse sido capaz de explicar este efeito puramente físico, Passepartout, sem dúvida, teria sido incapaz, se não de o compreender, ao menos de o admitir. Em todo caso, se, por um milagre, o inspetor de polícia tivesse inopinadamente se mostrado a bordo neste momento, é provável que Passepartout, justificadamente rancoroso, tivesse tratado com ele de um outro assunto e de uma maneira bem diferente. Mas, onde estava Fick neste momento? Fick estava precisamente a bordo do General Grant. Com efeito, chegando a Yokohama, o agente, abandonando Mr. Fogg que esperava reencontrar durante o dia, tinha ido imediatamente ao consulado inglês. Lá, tinha encontrado finalmente o mandado, que, correndo atrás dele desde Bombaim, estava datado de 40 dias atrás, mandado que lhe fora expedido de Hong Kong naquele mesmo Carnatic, a bordo do qual se supunha que o agente estivesse. Imagine-se o desapontamento do detetive. O mandado tornará-se inútil. Mr. Fogg tinha saído das possessões inglesas. Um ato de extradição era agora necessário para detê-lo. Paciência. Disse Fix para si, após o primeiro momento de cólera, se meu mandado não serve para mais nada aqui, servirá na Inglaterra. Este velhaco parece que vai voltar para sua pátria, crendo ter despistado a polícia. Bem, eu o seguirei até lá. Quanto ao dinheiro, Deus guarde para que sobre algum. Mas em viagens, gratificações, processos, multas, elefante e despesas de toda a espécie, o meu homem já deixou mais de 1000 libras pelo caminho. Em todo caso, o banco é rico. Decisão tomada, embarcou no General Grant. Estava no navio, quando Mr. Fogg e Mr. Zaouda chegaram. Com imensa surpresa, reconheceu Passepartout sob suas vestes de arauto. Escondeu-se imediatamente em sua cabina, para evitar uma explicação que poderia comprometer tudo, e, graças ao número de passageiros, contava não ser visto por seu inimigo, quando naquele mesmo dia deu de cara com ele na proa do navio. Passepartout saltou para sua garganta, sem mais, e, para contentamento de alguns americanos que imediatamente apostaram nele, presenteou o infeliz inspetor com uma sova daquelas, que demonstrou a superioridade do boxe francês sobre o boxe inglês. Quando Passepartout acabou, sentiu-se calmo e quase aliviado. Fix levantou-se, em péssimo estado, e olhando seu adversário, disse-lhe friamente: Acabou? Sim, por enquanto. Então vamos conversar. Que vê-a? No interesse de seu patrão. Passepartout, como que subjugado por este sangue frio, seguiu o inspetor de polícia, e ambos se sentaram à proa do vapor. Me deu uma surra, disse Mr. Fix. Tudo bem. Agora escute. Até aqui tenho sido adversário de Mr. Fogg, mas agora faço seu jogo. Até que enfim. Exclamou Passepartout, agora acredita que é um homem honesto? Não, respondeu friamente Fix, acredito que é um velhaco. Calma. Para de bufar e me deixe falar. Enquanto Mr. Fogg se encontrava em possessões inglesas, tive interesse em retê-lo, aguardando um mandado de prisão. Fiz tudo para isso. Lancei contra ele os sacerdotes de Bombaim, embriaguei assim em Hong Kong, separei-o de seu patrão, fiz com que perdesse o paquete para Yokohama. Passepartout escutava, os punhos fechados. Agora, retomou Fix, Mr. Fogg parece voltar para a Inglaterra? Que seja, segui-lo-ei. Mas, a partir de agora, me dedicarei a afastar os obstáculos de seu caminho com tanto ou mais empenho do que até agora tive em aumentá-los. Como pode ver, meu jogo mudou, e mudou porque é do meu interesse. E acrescento que seu interesse vai junto com o meu, porque é só na Inglaterra que poderá saber se está a serviço de um criminoso ou de um homem honesto. Passepartout tinha escutado atentamente Fix, e ficou convencido de que Fix falava mesmo com sinceridade. Amigos? Perguntou Fix. Amigos, não, respondeu Passepartout. Aliados, sim, e espero para ver, porque, ao menor sinal de traição, torço-lhe o pescoço.
Combinado, disse tranquilamente o inspetor de polícia. 11 dias depois, dia 3 de dezembro, o general Grant entrou na Baía de Golden Gate e chegou a São Francisco. Mr. Fogg não tinha ainda nem ganho nem perdido um só dia.